E essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção linda, traz uma mensagem maravilhosa. É dos mineiros Tim e Vanessa, e o nome dela é Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Muito boa noite a todos que nesse momento se congregam pela comemoração de 84 anos da Confraternização Espírita Baiana Vinha do Senhor. Parabéns por todos estes anos de serviço ao Cristo. E a temática de hoje que iremos conversar é sobre provas e expiações. O que isso de fato significa? Para que a gente entenda o que significam as provas e as expiações, é interessante que a gente volte à nossa origem, em como fomos criados. E todos nós fomos criados de modo igual, simples e ignorantes, derivados de um princípio inteligente do universo. Desse princípio, nós, então, individualidades espirituais e inteligentes, quando alcançamos, então, o reino nominal, na condição de homem, que estamos hoje, homem no sentido de humanidade, de momento evolutivo, representando aqui corpos masculinos ou femininos, mas falando de uma perspectiva espiritual, chegamos no reino nominal, alcançamos a razão e a nossa inteligência vai se desenvolvendo. Em todo esse percurso, desde a nossa derivação desse princípio inteligente do universo, hoje, atualmente, saindo dessa grande criação, dessa grande matriz,
Na condição de espíritos fomos todos então criados, como já disse, simples e ignorantes, em igual condição. Não há privilégio. Não teve um grupo de espíritos criados de um modo, um outro grupo de outro. Não, Deus é justo e essa justiça é para todos aqueles que são fruto de sua criação. É interessante quando pensamos em provas e expiações que leiamos e estudemos o livro O Céu e o Inferno, principalmente no que diz respeito ao Código Penal da vida futura. É interessante um Código Penal. O termo se aplica por pensarmos e refletirmos em penalidades. Que penas nós deveríamos então pagar? E aí a gente lembra mais do termo jurídico no campo do direito, dependendo do delito ou da falha que venhamos a cometer. É nesse sentido então que se diz, que se pronuncia Código Penal da vida futura. E é um código penal para a vida futura, porque o que hoje estou fazendo, o que hoje estou semeando, eu irei responder numa vida futura ou em vidas futuras, assim como as circunstâncias que hoje me rodeiam, as experiências que tenho, as situações que se me apresentam, bem como as pessoas com as quais eu convivo, são decorrentes de um passado e de experiências outras que tive, que me colocaram na situação atual. Nada é acaso, nada é fruto de uma perspectiva de castigo divino, mas sim simplesmente consequências daquilo que fizemos em outras oportunidades. Quando a gente fala em outras oportunidades, é também interessante dizer que não só em outras encarnações, quando estamos revestidos como espíritos imortais que somos por um corpo físico, mas também aquilo que fazemos no mundo espiritual ou na erraticidade, como conhecemos. Nós também, seja pela emancipação da alma enquanto dormimos, seja pelo processo de desencarne, portanto saída do corpo físico, continuamos a pensar, continuamos a agir, a interferir e a determinar as consequências do nosso futuro ou do nosso destino. Então, o que determina a nossa condição de ou paz ou de tormenta vai ser tudo aquilo que nós produzimos, fazemos, pensamos e emitimos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, já que a condição de espíritos nós não perdemos nem em uma nem em outra condição. É bem verdade que na matéria ficamos mais limitados do ponto de vista da nossa manifestação, da nossa expansão do pensamento e de outras possibilidades que o espírito traz, mas ainda assim responsáveis por todos os atos que nós fazemos. Não há vitimismo, não há castigo, não há uma escolha de alguém para ser o grande sofredor no mundo. Tudo obedece a uma lei de justiça divina e a uma lei de causa e efeito. Todo efeito terá uma causa proporcional. A dimensão, a intensidade daquilo que nós sentimos, seja no campo das virtudes e do prazer, ou seja no campo das consequências de nossas mazelas morais, será sempre proporcional à semeadura que fizemos. Então, não existe injustiça, não há uma dor maior do que possamos carregar, senão estaríamos atribuindo ao Pai uma ideia de que ele é um tirano, ele é um pai perverso, ele é um pai que castiga, que pune e tem até um certo prazer no sofrimento do seu filho ou dos seus filhos. Deus é misericordioso, soberanamente justo e bom. É aquele que nos oportuniza por sucessivas reencarnações refazer a rota anteriormente esquecida ou cujo caminho escolhido não é aquele que nos aproxima das bem-aventuranças de uma lei divina ou natural, como já nos apresentou em seu livro terceiro, o Livro dos Espíritos, ou livro terceiro, ou parte terceira, como queiramos então denominar. Voltando ao Código Penal da vida futura, é importante que se diga que ele é constituído por 33 pontos. Se a gente pensasse numa lei ou no decreto, nós poderíamos dizer que ele tem 33 artigos, todos muito interessantes, que nos levam a uma reflexão e que vão balizar
este nosso momento sobre as provas e as expiações e o significado que elas têm. Tem um ponto interessante que já inicia o capítulo 7, especificamente no Código Penal da Vida Futura, que diz que a alma ou o espírito sofrerá na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições. Aqui já temos uma reflexão trazida por Kardec. Toda imperfeição nos sinaliza que ainda precisamos de melhoria no campo moral. Imperfeição traz sofrimento. Se hoje sofro por algum motivo, significa que este sofrimento é fruto de alguma imperfeição ou de algumas imperfeições que ainda trago comigo, que ainda carrego na condição de essência espiritual. Caso contrário, eu estaria experimentando equilíbrio, harmonia, paz e não situações de expiação ou de prova, que logo explico mais à frente o que cada uma delas significa. Então, onde houver sofrimento, há sinal de imperfeição. Por isso que é preciso sempre fazer o bem, mas os espíritos também explicam que fazer o bem, deixar de fazer o mal, além de ser algo importante, necessário e fundamental para o nosso crescimento, também traz um acréscimo em informação. Quando eu apenas não faço o mal e deixo de fazer o bem, aí já está um mal. Porque todo aquele que deixa de fazer o bem denuncia um traço de imperfeição. Porque quando deixamos de fazer o bem, evitamos alguns males que são consequentes do bem que não foi feito. Então, não basta não fazer o mal, eu preciso fazer o bem permanentemente para que a gente possa ir aparando essas arestas e as mazelas morais que ainda trazemos intimamente pela nossa própria condição evolutiva, que é temporária, que vai passar, mas que é consoante a um planeta de provas e expiações. Nós não estamos aqui à toa. A lei de sintonia e afinidade coloca cada um naquele lugar em que as suas vibrações, suas atitudes e seus pensamentos lhe direcionam. Então, a minha família, o meu trabalho, o meu planeta, a minha cidade, todos os meus lugares de inserção correspondem àquilo que eu trago no meu interior. E quando não há uma correspondência com aquilo que trago interiormente, há a necessidade de passar por determinadas situações para que eu avance. A prova não significa castigo ou punição. Prova é oportunidade de atestar, de comprovar que eu conseguir avançar. Então, como se fosse um teste, eu me submeto àquela prova, passo por todo o exame que é feito pelas questões e pelas situações, em sendo aprovado, eu passo para uma etapa seguinte e novas provas aparecerão. Todas as provas que aparecerem serão compatíveis com meu nível evolutivo, já que Deus, misericordioso, soberanamente justo e bom, não vai me colocar em situações que sabe que tenho toda a possibilidade de sucumbir. Deus sempre nos apresenta as provas nas quais Ele sabe que temos chance de aprovação. E se não temos, pelo nosso livre-arbítrio, invigilância, falta de persistência e força de vontade, perdemos a oportunidade e somos desaprovados, ainda assim teremos novas oportunidades de refazimento de rota e de novo caminho. O que seria da gente se não tivéssemos essa possibilidade da misericórdia, de sempre outras oportunidades de renovação? Estaríamos fadados a um futuro de sofrimento e não é essa a ideia de Deus, que deseja que todas as suas ovelhas sejam a Ele, melhor dizendo, encaminhadas. Não foi à toa que Jesus fez a afirmação de que Ele não veio para os sãos. Os sãos não vão precisar de remédio nem do médico. Ele veio para os doentes, veio para a grande maioria da humanidade que ainda estorcega no egoísmo, no orgulho, na vaidade,
nas perspectivas de campo sensório, materialista, consumista que ainda somos. Ainda estamos buscando a nossa felicidade nas questões materiais, ainda no possuir o outro, ainda no status, nas conquistas, aquelas que ainda são subsidiadas pelo dinheiro. Mas os tesouros da alma precisarão ser buscados para que o vazio interior ou aquela sensação de que falta algo possa ser correspondida e possa ser então sanada. Mais à frente ainda no Código Penal da Vida Futura, há uma afirmação de que onde estiver o imperfeito, e claro, a imperfeição se apresente, estará o sofrimento. E onde estiver a paz, o equilíbrio e a harmonia, experimentadas por aquele que optou pelo bem proceder, ali a gente vai ter uma vivência de céu, de paraíso. O próprio livro intitulado Céu e Inferno apresenta essa ideia de que céu é a paz interior e que o inferno é a inquietude que experimento pelas ações impensadas, inadequadas, frutos de minha incúria, de minha invigilância e de todas as imperfeições ou emoções e sentimentos que nós conhecemos e que podem, pela forma que utilizamos, pelo jeito que encaramos a vida, nos adoecer, nos comprometer, criar processos obsessivos e tantas outras coisas que nós já conhecemos. Então, céu e inferno é um estado interno que onde quer que estejamos, levaremos um ou outro estado, consequente do que cultivamos e das conquistas que tivemos. Então, independente do lugar, poderemos estar no inferno ou poderemos vivenciar o céu daquilo que estamos, então, buscando. Às vezes a gente tem a ideia ou uma ilusão de que basta viajar que eu vou esquecer determinada coisa. Eu preciso espairecer, eu preciso esquecer. Não que essas estratégias não sejam necessárias. Nós precisamos sim de higiene mental, de calma, de buscar a paz. Mas é quando achamos que ao irmos para outro lugar, outra destinação, desaparecerá aquele sentimento que me inquieta. Ao contrário, ele irá me acompanhar porque ele está no âmbito espiritual, está no imo da alma, a alma aqui na condição de espírito encarnado. Assim como em qualquer lugar, seja na mansão ou no casebre, se eu estiver em paz, eu estarei em harmonia com tudo aquilo que acontecer, porque nada me afeta, porque a conquista é verdadeira e é aquela que está pautada sobre a rocha e não sobre a areia. Mais à frente, no Código da Vida Futura e no item 7, eles trazem, os espíritos e Kardec, que o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que a sua atenção estará incessantemente voltada para as consequências de suas ações. É nesse momento que entra a explicação sobre expiação. Expiar é olhar de perto, é vislumbrar as consequências daquilo que fiz para que eu não repita. Ao experimentar o incômodo, a insatisfação, a melancolia, características depressivas, ao enfrentar algum constrangimento que uma situação me suscita por consequências de atos passados, eu desejo não experimentá-lo. E para não experimentá-lo, eu vou buscar a origem, a causa disso que estou experimentando e reverto a minha trajetória. Claro que nós temos os espíritos recalcitrantes, revoltados, teimosos, que não atendem de imediato a esse tipo de apelo que a existência apresenta. Mas como todo filho de Deus, em algum momento irá curvar-se ao sofrimento que ele mesmo criou e irá buscar essa trajetória, que é uma trajetória de leveza, de solidariedade, perdão, fraternidade e da máxima que todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. Quem não deseja expiar ou olhar de perto as consequências do mal que fez ou das suas imperfeições, deve buscar trilhar o caminho do bem.
E aí sim teremos encarnações mais satisfatórias, mais felizes, com menos desafios e menos problemas, mesmo estando em um planeta com as características do nosso, de provas e de expiações. Porque já evoluídos, mais evoluídos do que estamos, teremos um outro olhar, uma outra leitura e interpretação sobre a dinâmica da vida. Se eu entendo que sou espírito imortal, criado por Deus para ser feliz e perfeito, eu não vou aceitar as injunções da vida como sofrimento, castigo, como algo que eu não mereço, mas sim como oportunidades de refazer o meu caminho em direção à divindade. Desaparece a revolta, os questionamentos infundados, porque eu vou entender que aquilo que antes eu entendia como sofrimento nada mais é do que a vivência das consequências dos atos que cometi. Aquilo que me causa tristeza é, em verdade, o passaporte para um futuro feliz. Se a gente não se revolta, se a gente consegue resignadamente conviver com esses desafios, não fechando os olhos, não mascarando, nós estaremos preparando a vida e as vidas futuras com muito mais alegria e possibilidades de experimentar, ainda encarnados, o reino dos céus que Jesus veio nos trazer. Mas enquanto ainda estivermos, apesar do conhecimento espiritualista, do conhecimento espírita, ainda nos debatemos com uma lógica material, circunscrita a uma única vida, e vamos nos deixando levar por afirmações: a vida é uma só, ela precisa ser vivida. Por que você se dedica tanto a essa pessoa que não lhe dá atenção devida? Por que você insiste em fazer a caridade se você só tem devolutiva e ingratidão? As pessoas nem ligam para você. Não perca seu tempo, viva a vida, os prazeres, as festas, consuma mais. E quando a gente desencarna e encara a realidade de frente, a gente reconhece que perdeu tempo. E aí vamos para uma outra tentativa que será mais dificultosa, porque nós já acumulamos outras questões, outras dificuldades e o recomeço se torna cada vez mais difícil. Já que estamos falando em prova, vamos lembrar que a cada vez que um aluno não atinge a nota necessária e que ele perde o ano, ele precisa revisitar todo aquele caminho que já poderia ter sido feito anteriormente e aqueles que avançaram não estarão mais com ele. Então você pode não experimentar a presença daqueles que você ama, por mais que eles vibrem, por mais que eles te amem, mas você pode não mais compartilhar uma mesma existência, a convivência que lhe era um ombro amigo, que lhe sustentava nas horas de dificuldade. Você vai ter que reiniciar e estar diante daquelas situações que lhe causam constrangimento novamente, com aquela sensação de repetição, de cansaço, de que não aguento mais isso. Muda a sua vida, muda a forma de encará-la, de vivê-la. Aquilo que ainda denominamos equivocadamente de sofrimento é possibilidade redentora, é o nosso bilhete para a entrada no estádio da felicidade, no estádio da alma que busca voltar-se para Deus, a despeito daquilo que nos aconteça, responsabilizando-se pelas consequências dos seus atos. Tudo o que vivemos, volto a repetir, é fruto das nossas escolhas, nem sempre muito bem feitas, mas foram escolhas dentro daquilo que podíamos. Se hoje experimento determinadas consequências e efeitos, eu já tenho uma noção de qual é a causa. Então eu vou buscar saná-la, vou buscar não repeti-la. Não precisa necessariamente de terapias de vidas passadas. Pelas consequências, a gente tem uma fotografia muito próxima daquilo que fomos, porque essas reminiscências ainda continuam na gente. O resquício das mazelas morais nos acompanham, até que nos empenhemos em vencê-las, em superá-las, coisa que todos nós somos capazes. Foi Jesus quem nos disse isso ao afirmar que somos deuses e que podemos fazer o que ele fez. E pasmem, muito mais do que ele fez. Então essa garantia nós já temos. O nosso modelo e guia já nos afirmou que seremos todos suscetíveis,
capazes de sermos felizes. E não só uma questão de ser capaz, de poder, seremos, queiramos ou não, acreditemos ou não, o que nos aguarda é perfeição e felicidade. Disso não iremos escapar. Não vejo e não encontro nada mais consolador do que a certeza de que o meu futuro é felicidade, plenitude e retorno ao regaço do Pai, ao seu colo amoroso, àquele que sempre olha para o seu filho, esperando que ele seja o filho pródigo. E todos nós o seremos. Mais à frente, ainda no código, tem uma palavrinha que é importante, que é a reparação. Mas antes de chegar em reparação, eu quero falar em duração de castigo. Tem um item que é o de número 12, que diz: não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. Quando ouvirmos palavras como recompensa, pena, castigo, lembremos da época que Kardec escreveu, que os espíritos se pronunciaram e que esses termos eram muito mais utilizados do que no momento atual em que nos encontramos. Vamos observar o sentido, a ideia que era trazida. O que aqui está sendo explicado é: às vezes nós temos a sensação de que uma situação que nos constrange, que nos faz sofrer, que nos dá uma sensação de aprisionamento, não vai acabar nunca. Essa sensação perdura quanto mais as imperfeições morais são ainda cultivadas por cada um de nós. Então não existe uma duração de castigo, que é, na verdade, as consequências daquilo que fiz, determinada. Não tem um tribunal que vai dizer: você vai ter 20 anos da sua próxima encarnação, ou na que você se encontra, para então pagar até o último ceitil daquilo que você fez. Se raciocinássemos desse jeito, teríamos espíritos que, ao se empenharem, teriam então cumprido esse momento de penalidade e ainda teria que cumprir uma pena por algo que ele já conseguiu sanar. Isso não combina com o princípio de justiça. Ou teriam espíritos que não conseguiriam vencer as suas imperfeições, o tempo da pena foi concluído e ele não venceu o mal moral. Então, essa ideia de que há uma duração, Deus vai me livrar, em algum momento a divindade vai olhar para mim, os santos, os espíritos, e vão me livrar desta prova, não é assim. Tomar um passe, recorrer à fluidoterapia, ir para o atendimento fraterno, tudo isso então vai passar. Não é assim. Podemos recorrer a todos estes elementos que são imprescindíveis para a nossa condição evolutiva. Oração, fluidoterapia, atendimento fraterno, tudo é necessário, é importante e nós precisamos ainda na condição evolutiva em que nos encontramos. Não nos acostumamos a estabelecer conexão direta permanentemente. Isso não é nenhum problema. Por isso que temos essas outras possibilidades. Chegaremos lá. Não precisamos nem de pressa, nem de violência. Só não nos cabe acomodação. Se assim pensamos, significa que se não é a fluidoterapia que me dá a solução, se não é a mediúnica, se não é o psiquiatra, se não é o atendente fraterno, a solução está em mim. Por mais que o fluido, que o passe, me faça algum bem, é o meu exercício pelo autoconhecimento em vencer aquelas más inclinações que Kardec nos apontou, é que vai fazer com que a penalidade, o castigo ou simplesmente as consequências constrangedoras do ato que cometi no passado, então desapareçam. Mas não vão desaparecer por um passe de mágica, vão desaparecer porque eu entendi que sou responsável pelas consequências daquilo que fiz e que sou eu que irei mudar a matriz que cultivei há tanto tempo. Se era avaro, vou ser alguém mais pródigo. Se era ciumento, vou entender que não sou dono do outro. Se era preguiçoso, me devotarei ao trabalho. Se não era dedicado à caridade, vou passar a me doar a alguém, a alguma causa, a alguma coisa, ou até me doar a mim mesmo.
Quando eu percebo que não quero mais procrastinar, não quero mais ser preguiçoso, não quero mais me manter numa condição de inação intelectual e moral. Desejo avançar. É um compromisso que assumo comigo como filho da divindade e que sei que preciso, pela lei do trabalho e do progresso, avançar, fazer valer tudo aquilo que me é dado e devolver ao universo que tantas possibilidades me oferta de evolução a partir dos desígnios e das leis divinas. Então, daí já compreendemos, é muito clara a explicação que o céu e o inferno nos traz sobre duração de castigo. E quando falamos de duração de penalidade, de castigo ou das consequências do que fizemos, vou sempre usar os sinônimos, adequando aos tempos históricos, a gente precisa ver que quem pode colocar termo, colocar um ponto final na nossa desdita, na nossa dor, somos nós mesmos. Quem garante a duração do nosso sofrimento somos nós, a partir da mudança em que ensejamos na nossa existência. Eu sou o responsável por virar a chave, mudar o lado do disco, trazer uma outra possibilidade quando então me dedico ao meu processo de crescimento e de reforma íntima. É fácil? Não, mas é plenamente possível. Ele só se torna difícil quando eu não inicio, quando eu não dou o primeiro passo. Uma vez que eu avanço, eu vou criando uma rede relacional, o que a gente chama de psicosfera. Ao nosso redor as energias saudáveis vão se apresentando e eu atraio espíritos que também estão interessados no meu progresso. Com isso eu vou ganhando uma base sólida de incentivo, de estímulo que me impulsiona para a evolução, para cima e para o alto. Então, boas companhias, boas leituras, estudo, investimento em autoconhecimento, lançar luz sobre aquilo que me incomoda para vencer e caridade. São as possibilidades que tenho de ter próximas vidas sem a necessidade de expiações, de situações que me constranjam. E se as expiações aparecerem, elas já serão muito mais leves e eu terei a compreensão que me dirá, vou enfrentar, porque sei que aqui tenho a oportunidade de redenção e de ser feliz. Daí a gente vai vendo que essa ideia de expiar, de prova, não tem esse caráter de negação, de pesar, depende do olhar que nós lançamos. São ambas possibilidades de crescimento espiritual. Claro, Deus não iria criar oportunidades de nos fazer sofrer. Ao contrário, o que Ele quer é nosso crescimento e a nossa felicidade. Nós é que às vezes não entendemos a mensagem e escolhemos caminhos que não são os melhores para a nossa caminhada evolutiva. No item 16º do Código Penal da Vida Futura, aparecem 3 palavrinhas importantes para que a gente entenda prova e expiação. A primeira delas é, eu começo a experimentar uma sensação de que não devia ter feito, não devia ter dito, desejo fazer melhor, gostaria de mudar a minha forma de me comportar, de pensar, de agir, de me relacionar. Puxa vida, como eu podia ter feito diferente? E agora eu estou com uma sensação incontrolável de encontrar com aquele que magoei, com aquele que feri, para então refazer uma construção que hoje me incomoda. O nome dessa sensação ou dessa experiência é arrependimento. É quando eu não consigo mais conviver com a consequência daquilo que fiz porque me incomoda, é desconfortável, me dá uma sensação de que algo está fora de órbita, fora de controle. O arrependimento vai me levar a uma situação chamada expiação. Quando eu me arrependo, eu olho, expio as consequências daquilo que fiz. E quando ela se torna insuportável e que eu preciso do perdão do outro e que eu entendo que aquilo está atrapalhando a minha caminhada espiritual, a reparação então se apresenta. E a reparação aparece pela expiação.
Então são 3 caminhos que aquele que não age em consonância com a lei divina ou a lei natural, que não age no bem, vai percorrer. Arrepende-se, expia as consequências daquilo que fez e repara junto àquele a quem feriu. E esse a quem feriu pode ser cada um de nós, não necessariamente o outro. Mas quando eu atraso a minha marcha evolutiva por preguiça, por achar que não devo fazer, por sempre entender que não estou preparado e vou deixando as oportunidades de crescimento passarem, eu crio um débito comigo, individual. Então essas etapas podem ser vencidas e enfrentadas tanto em relação ao outro quanto em relação a nós mesmos. Então, toda vez que o arrependimento aparece, em sequência, a expiação se pronuncia. Porque aquele que não se arrepende do que fez, não vai observar as consequências dos atos. Ele não está se preocupando com isso. Ele fez por prazer, consciente. Ele queria ir à desforra, ele queria se vingar, ele queria usufruir de determinados prazeres, independente das consequências. Mas expia todo aquele que se arrependeu. Logo, se você está em uma situação de expiação, de vivência, mesmo que não lembre daquilo que fez, mas se a consequência é incômodo, algo que você plantou, reconhece-se a árvore pelos frutos, ocasionou essa situação. És o responsável, então busque a mudança dessa situação. Se você já está na expiação, significa que você está em franco processo evolutivo, porque se expia, se arrependeu. E quem expia está numa oportunidade de reparação. Então observe quem está ao seu redor, observe quem mais lhe inquieta, lhe ofende, lhe afeta ou a quem mais você incomoda. É com ele que você está no processo de reparação. Ao invés de querer se esquivar, de querer afastar, aproveite a oportunidade redentora. A vida física, ela passa rápido, é diminuta. E quando a gente retorna ao mundo espiritual e olha, puxa vida, estava ali a minha oportunidade de crescimento e eu deixei fugir. Eu quis aproveitar outras questões ou simplesmente não tive vontade firme. Você vai ter que voltar. Então, se já se arrependeu, já está expiando, repare para que você tenha uma vida saudável e um futuro muito mais pleno, inclusive junto a esse, que hoje, se é incômodo, se hoje é algo que lhe causa inquietação, no futuro vai ser uma relação saudável, uma relação fraterna, colaborativa, amorosa. Esse é o caminho de todos nós. E caso essa relação não volte em um outro momento, ela já estará selada pela paz e pela amorosidade. Cada um segue seu destino, sem precisar estar atrelado por ódio, por mágoa ou por ressentimento. Então, expiação é sinal de oportunidade de redenção espiritual. Mais à frente, ele vai trazendo para a gente que a expiação é geradora de situações de prova. É quando eu provo que posso vencer. Olhe como a divindade, pela sua inteligência superior e absoluta, como Kardec nos traz pela pergunta e a resposta que os espíritos trazem, inteligência suprema, criou uma caminhada de amorosidade, uma caminhada educativa, pedagógica com os espíritos. Se eu não agir em consonância com a lei do bem, eu vou em algum momento me sentir incomodado, porque a evolução é lei para todos, ninguém escapa de progresso. O incômodo se transforma em arrependimento. Eu caio na expiação ao vivenciar as consequências do que fiz. Deus me dá a oportunidade de reparar ao me permitir conviver com aqueles que feri ou pelos quais fui ferida. E as provas vão acontecendo para que eu ateste, comprove que sou capaz de vencê-las. Então, esse é o ciclo natural que todos nós, em esmagadora maioria, está vivenciando neste planeta. Então, provas e expiações não significa que nós somos subalternizados, muito inferiores, muito imperfeitos. Sim, ainda estamos, como a escala espírita nos diz, na questão 100 do Livro dos Espíritos, na condição dos imperfeitos, mas imperfeitos que podem vencer as suas imperfeições, porque Deus lhe concedeu as possibilidades.
E nós temos o tesouro da doutrina espírita, do conhecimento que já nos diz a sua vida, a sua existência nesse corpo físico se justifica por uma concessão divina para que você corrija aquilo que você não fez bem. Corrigir parte de erro, e eu não acho interessante erro, acerto, bom e mal, para que você busque uma rota diferente daquela que lhe fez sofrer, mas que a divindade entende que era o que você tinha para oferecer. Mas você pode mais, porque sois deuses, então eu vou lhe dar uma nova chance, você vai provar que pode passar. Então, pela expiação, as provas aparecem com força de vontade, estudo, persistência, conexão com o mundo espiritual, prática no bem, eu venço. Como disse um pouco mais anteriormente, no início, estamos fadados à perfeição e à felicidade. E no próprio céu e inferno, a gente encontra no item 19 a afirmação de que nenhum espírito, ou seja, não tem exceção, nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. Todos irão progredir. Não existe exceção. Eu, particularmente, me sinto lisonjeada quando ouço a afirmação de que, mesmo que as situações me digam o contrário, eu estou sendo oportunizada a ser feliz e cabe a mim usar bem as possibilidades que Deus me presenteia, me concede, mas Ele aguarda o meu mérito. Ele não me diz, não me dá as pistas exatas, eu tenho que escolher pelo livre-arbítrio para ter o mérito, para que eu tenha merecimento de outras possibilidades redentoras. Então, respeitemos o nosso livre-arbítrio a partir do momento em que o coloquemos na salvaguarda da lei divina. Aí vamos saber se estamos agindo bem ou mal. Uma outra possibilidade que os espíritos trazem de saber se eu estou realmente caminhando numa perspectiva saudável, evolutiva, do ponto de vista moral é: olha as suas sensações. Quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha e busca o caminho, se você experimenta inquietação, perde noites de sono, não consegue manter-se em paz, não foi uma boa escolha. Mas se o seu coração bate tranquilo, se a sua mente está serena, se você vai sentindo que os caminhos vão abrindo numa fluidez que às vezes a gente até se assusta, tá tudo dando certo, significa que a sua escolha foi boa, porque ali as energias, os bons espíritos estão contribuindo. Sempre iremos reconhecer as árvores pelo fruto. A paz ou a inquietação vão nos mostrar que as escolhas que nós fizemos foram as mais acertadas ou que elas vão precisar ser substituídas por uma nova possibilidade. Por isso que temos sucessivas reencarnações, porque Deus sabe que ainda precisamos repetir, refazer, reconduzir até chegarmos a Ele. E no item 33, que é o último do Código Penal da Vida Futura, há um resumo que nos diz: o sofrimento está ligado à imperfeição. Então, se sofremos, não é pela vontade de Deus, é porque ainda estamos imperfeitos. Segundo, toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é consequência dos excessos, o tédio é consequência da ociosidade. Então, observemos que, se toda causa tem um efeito, esse observar das consequências do que faço é algo natural e que posso então passar dessa fase se eu o desejar. E o último, que todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então, ser feliz depende de cada um de nós pelas escolhas que estamos fazendo hoje, porque hoje, agora, estamos determinando a vida futura. Se estamos nos debatendo em sofrimento hoje, é porque no ontem a nossa semeadura não foi saudável. Se eu já sei que sou espírito imortal e quero ter uma vida plena no futuro, comece a cultivar os bons frutos, as boas sementes, e você colherá, porque Deus é justo, e você terá o efeito
que vai ser compatível com a causa que hoje você então está a semear pela sua própria existência. Lembre-se sempre, espiar é observar o que fiz para melhorar por meio de provas que Deus nos concede para que avancemos, nos tornemos plenos e felizes. Mais uma vez, parabéns à Confraternização Espírita Baiana pelos 84 anos. Parabéns a todos que estão aqui conectados a essa casa de serviço ao Cristo e se coloquem à disposição da evolução espiritual. Espiar, provar, avançar e crescer para Deus. Sejam felizes nos seus futuros. Basta fazer uma semeadura pautada no bem. Muita paz e boa noite. Essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção que foi psicografada e o mentor e o autor espiritual dessa canção foi contemporâneo do nosso querido Francisco de Assis. No momento em que ele passava por uma dor, Francisco o auxiliou. Hoje ele traz essa canção para o nosso Cavaleiro da Luz. O nome dessa canção é Canção para Francisco. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer